É um prazer muito grande estar com vocês aqui, para juntos nós compartilharmos aqui um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor compartilhou comigo. Eu quero de coração compartilhar com vocês nessa noite. Antes que eu comece a ler o texto aqui que o Senhor passou para mim, eu quero fazer alguns agradecimentos. Não poderia começar sem agradecer aos irmãos que esteve ao meu lado aqui na célula durante todo o ano, que colaboraram para que eu pudesse ter essa oportunidade. Agradecer ao Murilo, que tem compartilhado conosco o seu conhecimento através dos estudos. Aprendi muito no estudo de Gálatas. E principalmente o pastor, que tem sido aí uma autoridade espiritual na minha vida e tem me dado um destino e me colocado em movimento, irmãos. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. Tem uma palavra de propósito para a sua vida hoje. Então eu quero que você abra a sua Bíblia ou o seu smartphone aí. Gênesis, capítulo 45, versículo 3 ao 8, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gênesis 45, versículo 3 a 8, diz assim o texto: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram-se, ele disse: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8: Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vou repetir a primeira parte do versículo 8, irmãos. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Irmãos, hoje eu quero falar, subordinado ao tema, passando pelos processos para poder viver o propósito. Então vocês vão ver essa palavra aqui durante esses minutos que eu vou estar falando com vocês, bastante, tá? No meio cristão, no meio evangélico, essa palavra é comum, né? Vivendo os propósitos de Deus. Isso é um processo, isso vai passar, é comum em nosso meio. Só que só sabe o quão difícil é quem passa. Deixa eu abrir o texto aqui. Só sabe o quão difícil é quem passa. Só sabe se a laranja é doce ou é amarga quem chupa ela. E eu não sei como você chegou aqui, mês de dezembro. Quais foram as suas lutas nesse ano? Os seus traumas, os seus lutos, as suas percas. Eu só sei que se você está aqui, porque o Senhor te conservou em vida. Se eu estou aqui, irmão, é pela misericórdia e graça de Deus. Então só isso é motivo para nós glorificarmos esse Deus. Essas duas palavras, processo e propósito, são palavras e são mundos que nós, cristãos, enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, nós vamos transitar. Processo e propósito. Ora vamos estar em processo e ora vamos estar em propósito. Em todas as áreas de nossa vida, Deus vai colocar nós em processo ou em propósito. Então acredito eu que aqui tem um povo que está em processo. Está passando por um processo. Talvez um processo árduo, demorado, difícil. Um processo que fez você derramar lágrimas, choro. Um processo que fez você ter percas. E eu quero aqui, através dessa palavra, ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso.
sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Para isso eu quero ilustrar, irmãos, a mulher que tem um sonho de ficar grávida, de ter um filho. A gestação é um processo, e ter um filho é um propósito. Quando a mulher coloca esse desejo no coração dela, ela sabe que ela tem um longo caminho. São pelo menos 40 semanas, quase 300 dias, que ela vai renunciar a parte da sua vida. A vida dela muda totalmente, por amor a uma criança que vai nascer, que ainda ela não viu. Então ela coloca esse sonho e tem um alvo, tem um objetivo, que é o processo. Enquanto ela não passar pelo processo, ela não vai viver o propósito. O grande mal nosso é que nós queremos viver o propósito e não queremos passar pelo processo. Mas quando a mulher coloca esse desejo no coração, eu acredito que aqui tem várias mães. Quando ela coloca esse desejo no coração dela, ela sabe que não vai ser fácil o processo da gestação. Ela vai abrir mão de algumas coisas que ela carregou até hoje. Ela vai passar por uma transformação muito grande, no físico, no espiritual, no religioso, no profissional. A vida dela muda totalmente por causa de uma criança, por causa de um sonho. Mas ela insiste, porque ela sabe o que quer. Então a criança começa a crescer dentro do ventre dela. O corpo já não é mais o mesmo, a barriga fica grande, as mamas começam a crescer porque vai se alimentar. A perna dela já não consegue segurar o peso do corpo por muito tempo em pé. Então ela começa a olhar nas pernas, começa a ver as varizes, os vasos. Mas ela sabe que isso é um processo, que lá na frente ela vai ver algo glorioso. Então ela continua, irmãos. O tempo passa, a criança cresce, vem a falta de ar, ela não consegue respirar, por quê? A criança quer espaço dentro dela. O diafragma não consegue mais encher o pulmão. Há uma falta de ar. Ela não pode ir em todo lugar mais, por quê? A todo tempo, a todo instante ela está indo para o banheiro. A criança cresce, aperta a bexiga. Mas ela sabe o que quer, irmão. Ela sabe que ela tem que passar por esse processo para chegar no objetivo, que é o propósito. Então ela enfrenta as dores, as lutas, os traumas, os enjoos, as noites mal dormidas. Aí ela briga com o espelho, porque aquela vaidade que ela tinha antes, toda a química que ela passava no cabelo ou no corpo, ela não pode passar mais. Porque afinal de contas ela carrega algo dentro dela. E tudo aquilo que o corpo dela recebe, a criança também recebe. Ela já não bebe mais o que quer e nem come mais o que quer. Ela abre mão de todas essas vaidades para viver um grande propósito lá na frente. Mas ela continua, o tempo passa. É a última semana, irmãos. Mas ela sabe que ela vai estar numa cama, talvez sem um esposo, uma maca, talvez sem um familiar, sem um filho, sozinha. Porque o processo você não passa com pessoas, você passa sozinho. Aquilo que Deus tem para tratar com você, Ele não trata com o pastor, não trata com o vizinho, Ele trata com você, irmão. Então a mulher deitada ali, ela sabe que alguém vai cortar a barriga dela possivelmente. Ela vai sentir uma dor, vai derramar lágrima. Mas está pertinho para viver o propósito. E de repente ela escuta um choro, um grito. Então o doutor pega a criança no colo e dá para ela deitada. Ela já sem força, cai uma lágrima, não de tristeza, mas uma lágrima de alegria. Então ela olha para a criança assim e fala: valeu a pena. Aleluia. Eu ouvi um glória, irmão. Valeu a pena eu passar por tudo isso. Eu passaria tudo isso de novo para ver você com esse sorriso, chorando de novo. Eu pagaria esse preço de novo. Eu carregaria marcas no meu corpo para sempre. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, que aquilo que você está passando hoje, situação diversa que você está passando hoje, irmão, lá na frente você vai entender. E você vai olhar para trás assim e vai olhar para frente e falar: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena tanto sofrimento, tanta humilhação, tantas dores, valeu a pena os lutos que eu passei. Porque agora eu entendo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida.
Então, se tem alguém aqui, irmão, nessa noite, que está passando por esses processos doloridos, eu quero te exortar em nome de Jesus, continue. Aceite a disciplina do Eterno. Aceite aquilo que Deus está colocando no teu caminho. Ninguém pode viver o propósito sem passar pelo processo. Ficaria mais harmonioso eu colocar o tema processo, propósito e promessa. Olha que maravilha. Mas de propósito eu tirei as promessas. Por quê? Porque os grandes homens da Bíblia não viveram as promessas. Hebreus 11 fala que eles viveram pela fé, mas não receberam as promessas. Abraão não recebeu a promessa, Jacó não recebeu, José não recebeu, Moisés não recebeu, Isaac não recebeu. Sabe por quê? Porque maior é você ter na tua vida aquele que prometeu do que você viver as promessas dele. Maior é você acordar com aquele que fez promessa, você almoçar com ele, jantar com ele, trabalhar com ele, sentir a presença dele, do que viver as promessas que ele prometeu. A promessa é uma consequência, irmão. Muitos que estão aqui não vão viver as promessas nessa terra. Mas que você viva em intensidade esse Deus maravilhoso, que está com você nesse processo, que está te ajudando, que está te dando força. Viva Ele intensamente, pois só assim eu tenho certeza que você vai passar por esse processo. Agora o processo você sabe quando você entra, irmão. Você não sabe quando você sai. Quanto maior é aquilo que Deus vai fazer na tua vida, quanto mais grande, quanto mais extraordinário aquilo que Deus quer para a tua vida, quanto mais bonito o propósito que Deus tem para a tua vida, maior vai ser o processo que você vai passar. Se a criança nascer muito bonita, muito acolhedora, se a criança nascer igual essa aqui, por exemplo, o processo pode demorar 25 anos. Mas no final ele olha e fala, valeu a pena. Valeu a pena a humilhação que eu passei lá atrás. O pastor falou algo sensacional quarta-feira que ele pregou aqui, ó. Eu fico anotando ali, a hora que ele falou, eu parei e tive que glorificar. Ele falou, durante 25 anos Deus me preparou lá atrás. Me moldou, tirou toda a religião, toda a casca. Durante 25 anos. Para que eu pudesse viver o propósito dele aqui hoje. O melhor vem agora. E as pessoas que de alguma forma quiseram tirar a minha paz, quiseram me prejudicar, colaboraram para o meu propósito se cumprir. Isso é muito evangelho, irmão. Você entender que a outra pessoa, que talvez tentou te prejudicar, tentou te caluniar, você entender que ele colaborou para o seu propósito se cumprir. Isso é muito eterno. Então no processo, irmão, você sabe a hora que você entra. Mas você não sabe a hora que você sai. José tinha 17 anos quando os irmãos jogou ele num buraco, numa cova. Um adolescente ainda, uma criança, né? Ele só foi ser governador do Egito 13 anos depois. Passou por humilhação, foi preso. 13 anos depois ele entendeu aquilo que Deus queria fazer na vida dele. O processo você não entende quando você entra, você entende quando você sai. Apesar que processo você não precisa entender. Você precisa obedecer a Deus. Porque o homem é muito pequeno para entender aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Eu não consigo entender aquilo que Deus quer fazer na minha vida, irmãos. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os seus. Então talvez agora está meio confuso para você. Você não consegue enxergar 2 metros à frente. Mas fica tranquilo que é Deus que está amassando barro. É Deus que está moldando. É Deus que está amassando. Para no final, irmão, ele olhar e falar assim, agora está do meu jeito.
agora está do meu jeito. Então no processo você não entende quando você entra, você entende quando você sai. Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus. Quando Deus visita Abraão na terra de Ur dos Caldeus, ele fala: olha Abraão, sai da terra do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, primeiro sai, depois eu te mostro. Obediência, irmão. Primeiro ele obedeceu. Então no processo você aguenta firme e obedece a Deus, porque você está na mão de Deus. É Deus quem trabalha, é Deus que molda. No processo você não entende. Como eu disse, não é para entender, é para obedecer. Talvez você se julga ou faz uma autoanálise e fala: mas o que eu fiz? Poxa, eu sou um líder aqui da igreja, eu sou diácono, eu sirvo na diaconia, eu ajudo na construção, eu ajudo na igreja, eu tenho minha esposa, os meus filhos, e eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Por que, meu Deus? Não tem nada a ver com você, irmãos, tem a ver com ele. José era um menino bom, menino de Deus, honrava o pai e mãe, mas Deus tinha algo maior na vida de José. Pessoas iriam morrer de fome, a terra ia passar por uma grande fome, uma carestia enorme. Então Deus pega um homem bom e usa para ajudar as pessoas não tão boas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que talvez aquilo que você está passando não é só seu, irmão. Essa corda que você está segurando aí, que está dura, que está pesada, do outro lado tem um filho seu, tem uma filha, tem um marido que ainda não se converteu, ainda não se encontrou com Cristo, ou Cristo não encontrou com ele, e você está segurando ali. Esse processo, irmão, tem pessoas que vão desfrutar lá na frente, quando você começar a viver o propósito. Talvez você se sinta sozinha, vindo para a igreja, buscando a Deus, na sua casa ninguém vem, é só você que vem. Mas eu digo para você, você é uma autoridade espiritual na tua casa. Ah, mas eu sou uma criança. Você é uma autoridade espiritual na tua casa. Se ninguém na tua casa busca a Deus, mas você vem buscar, na sua casa você é autoridade espiritual. Quando Deus olha para a tua casa, Ele enxerga você. Porque quando Ele enxerga você, Ele enxerga o filho, porque um dia você aceitou o filho. Continue, irmão. Uma outra coisa que a gente encontra no processo é que você não encontra, ou você não vai achar os culpados, você acha o responsável. Quando você estiver passando pelo processo da vida, não adianta você ficar culpando, irmãos, as pessoas, apontando o dedo para as pessoas, por causa das suas lutas, das suas dificuldades. Ninguém é culpado, irmão. José tinha todos os motivos do mundo para falar assim: olha, vocês me jogaram na cova, no buraco, vocês me venderam, vocês arruinaram com a minha vida, mas não. Se você ler a história de José, em nenhum momento ele acusou os irmãos dele, em nenhum momento. Mas no versículo 8 ele fala assim: olha, fica tranquilo, irmãos, não fica com medo não. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, para que outras pessoas não viessem a morrer por fome, por sede. No processo você não acha culpado. Não faça como Adão e Eva, quando Deus fala: Adão, cadê você? O que aconteceu, Adão? Adão, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Então Deus chega em Eva e fala: o que aconteceu, Eva? Foi a serpente. Então você faz como um filho pródigo, depois de ter saído de casa, perdeu tudo, dinheiro, roupa, perdeu amigos, na lama, comendo lavagem, num sítio, ele cai em si, a Bíblia diz, e ele lembra que na casa do pai dele ele tinha de tudo, ele tinha alimento, ele tinha casa, ele tinha o amor do pai. Então ele volta para o pai. Quando ele chega perto do pai, ele fala: pai, eu pequei contra ti, pai, eu pequei contra os céus, me perdoa. Naquele momento, irmãos, o pai não abre a boca e fala: não, meu filho, traga um anel aqui, coloca no dedo dele, traga a melhor roupa para ele,
Coloca um calçado nos seus pés, mata o novilho melhor que eu tenho, vamos fazer festa, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora está vivo. Então assim que eu e você tem que se comportar, irmãos, é sempre partir pelo caminho da misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso, para nos perdoar e nos colocar em movimento de novo. Então no processo você não encontra culpado. O responsável por você estar passando aquilo que você esteja passando é o próprio Deus. Glória a Deus. O processo ele tem um caráter pedagógico. Quer dizer que você entra para aprender, irmãos. Você não entra para ensinar. Você entra nesse processo para você aprender alguma coisa. O pastor fala muito aqui de princípio. Então todo princípio que você quebra hoje, amanhã ele vai te quebrar. Quando você quebra o princípio da obediência, então amanhã Deus ele coloca você em processo e mostra para você os princípios da obediência. Quando você quebra o princípio da honra, do respeito, então Deus chama você de lado e coloca você no processo e te mostra o modelo de honra e de respeito dos céus para você. Então tem um caráter pedagógico, você entra para aprender. Algumas pessoas vão na igreja e ficam atrás de milagre, irmãos. Preciso de um milagre, eu quero um milagre. Milagre é fácil, né? Você não precisa passar pelo processo. Você não precisa abrir mão do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu status. Então o milagre acontece e pronto, acabou. Quando na realidade nós precisamos do processo. A largata não precisa de um milagre para ela se transformar em borboleta. Mas ela precisa de um processo. Que ao longo de semanas ela vai se transformando. Com algumas dores, com algumas mutações, mas no final ela vira uma borboleta. Então eu e você não precisamos de um milagre, irmãos. Precisamos de um processo. Uma outra coisa que nós encontramos no processo é que no processo você não cresce para cima. Você cresce para baixo. Então alguém pergunta, então eu vou sair do processo pior do que eu entrei? Eu vou sair menor do que eu entrei? Na ótica humana sim. Mas na ótica divina não. Porque maior para Deus não é o que cresce, mas é o que desce. Primeiro para Deus não é aquele que está aqui na frente, mas é aquele que está lá atrás, porque os últimos serão os primeiros. Então no processo você não vai crescer para cima, irmão. Vai crescer para baixo. Tem um testemunho que eu carrego comigo até hoje, Estados Unidos. Um homem chamado Joseph, Pensilvânia, se eu não me recordo a cidade. Ele morava em um dos bairros. E todos os dias ele passava para comprar pão na padaria, de manhã. E de repente ele viu o quarteirão todo destruído. E uma placa, em breve aqui uma grande obra, a maior da América Latina. Então esse homem começou a caminhar ali, andar todos os dias e viu o pessoal ali trabalhando, mas não via nada. Passa uma semana e ele anda, ele não vê nada, nenhuma estrutura. Um mês ele não vê nada. 3 meses se passaram. Ele não vê nada subindo, nada crescendo. Então ele curioso chama o mestre de Jeová e fala assim, olha, vocês já estão aí, já tem 4 meses. Eu não vi nada ainda. A obra está para inaugurar daqui 1 ano e meio. Então o mestre de obra chama ela, vem cá. E abre o portão e manda ele olhar para baixo. Quando ele olha para baixo, pelo menos 30, 40 metros de profundidade. Centenas e milhares de funcionários trabalhando na ferragem, na estrutura, nas estacas, no alicerce. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus tem para a sua vida é muito grande, irmãos. Eu creio. Então Deus está trabalhando no quê? Na sua estrutura. Na ferragem, na base. Para quando
depositar em você aquilo que Ele quer que você cumpra aqui na terra, você suporte todo esse peso, toda essa bagagem. Então não se importe se você não está se deslanchando, se não está crescendo, não se importe, irmão. Não se importe se as pessoas vão falar de você, olha, a pessoa patina, não sai de lugar, parece que ela não muda, não se importe. Você está na mão de Deus, então somente aceita, obedece, que eu tenho certeza que esse processo vai passar. Assim como vem um dia atrás do outro, tenho certeza que esse processo vai passar. A árvore que não tem raiz, irmãos, não suporta vento. Vou repetir para você. A árvore que não tem raiz não suporta tempestade. Então primeiro você está fazendo o quê? Criando raízes. Você está se aprofundando. É Deus te aprofundando. É Deus colocando você para aprender a palavra. É Deus colocando você no caminho da oração, no caminho do jejum, no caminho da obediência. Para lá na frente, quando Ele depositar aquilo que Ele quer para a tua vida, você possa ter estrutura. Porque antes de você querer dar fruto, irmãos, você tem que se preparar para as pedradas. Porque tem um ditado: árvore que não dá fruto, não leva pedrada. Mas se dá fruto, leva pedrada. Então se você quer dar fruto, primeiro se prepare para as pedradas. Para quando alguém falar alguma coisa para você, você não ficar no cantinho, emburrado, triste, magoado. Meu Deus, só comigo. Você criou corpo, você criou estrutura. Então você aguenta, você suporta. Por quê? Porque o seu alvo está lá. O seu objetivo é Cristo. Então todas as coisas aqui da terra são coisas periféricas, que vai passar por você. Mas o seu objetivo é Cristo. Essas coisas não vêm para te derrubar, mas veio para te fortalecer. Observe o homem do campo, irmãos. Quando ele sai para semear, ele vai, cava um buraco no chão, e ele joga uma semente. E ele sai e vai deitar, vai dormir. E passa os dias e você não vê nada no chão. Ele olha e não vê nada apontando, uma folha, um galho, nada. Mas isso não significa que a semente não está crescendo. Talvez você não está vendo nada de significante na tua vida com seus olhos humanos. Talvez as pessoas não estão vendo nada, mas você está crescendo, está criando um corpo. E no tempo oportuno, aquela semente ali que já criou raiz, ela brota. E quando ela brotar, ela vai enfrentar a tempestade, a chuva. Vai enfrentar as larvas, os insetos, mas ela vai resistir porque ela tem raiz. Então não acelere os processos de Deus, mas deixa Deus trabalhar na tua vida. É aquilo que o Murilo pregou um tempo atrás, muito legal. Essa frase eu guardo comigo até hoje. Que o Evangelho é uma pirâmide invertida. Ou seja, uma pirâmide de ponta cabeça. Para você conhecer o Deus que cura, irmãos, não tem como você conhecer se você não for acometido por uma doença. Como você vai conhecer o Deus que salva se você não estiver perdido? Como você vai conhecer o Deus que exalta se você não foi humilhado? Como você vai conhecer o Deus que liberta se você não se encontra em cativo? Como você vai conhecer o Deus que enxuga suas lágrimas se você não chorar? É por isso que é uma pirâmide de cabeça invertida, irmão, de ponta cabeça. O homem natural não consegue entender aquilo que Deus está trabalhando em minha vida e em sua vida. Mas nós que somos espirituais, entendemos o trabalhar de Deus. Aleluia. Aqui conosco, irmão, eu tenho certeza que pelo menos 2 tipos de pessoas estão aqui. As pessoas que estão em processo em alguma área da sua vida, seja ela financeira, seja ela familiar,
seja ela profissional, seja ela religiosa, espiritual, eu não sei. E aquelas que estão vivendo também um propósito de Deus. Porque nosso meio é assim. Nós vamos transitar entre esses dois mundos. Uma coisa que nós encontramos no processo também são fases. Você encontra fases no processo. O processo de Deus, irmãos, talvez seja inevitável para mim e para você. Todos nós vamos passar por eles um dia. Mas as fases é para nós irmos passando. Aí eu pergunto para você, qual fase você está do processo? Será que as mesmas demandas que vocês enfrentaram há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, são as de hoje? Não pode ser, irmãos. Nós sabemos que cada ser humano, cada um de nós temos uma fraqueza predominante dentro de nós que quer nos derrubar, que quer nos colocar para baixo, que quer nos destruir. Cada um de nós temos uma fraqueza. Será que se você sentar com o pastor hoje, você vai fazer as mesmas queixas de 3 anos atrás? Ou você já passou de fase, e aquele assunto você conseguiu vencer? O tempo está passando, irmãos. Eu vejo pessoas aqui que poderiam estar muito mais longe. Por exemplo, eu. Mas por algum motivo na vida, parou no tempo, parou no processo. Você poderia estar muito mais longe. Você está se apegando a uma coisa mínima, irmão. Coisa boba. Um vício bobo que está tirando da sua vida o processo. Um vício bobo que você tem trazido ele, alimentado ele há anos e não consegue vencer. Porque você luta com a força do seu braço. O dia que você colocar sua boca no pó e falar, Espírito Santo, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer essa luta, me ajuda. Eu tenho certeza que você vai vencer, irmão. E as demandas que você tinha lá atrás não vai ser mais as mesmas de hoje. Você pode passar por outros processos. Então pensa bem, aquilo que Deus tem reservado para a tua vida é maior, melhor, do que essas coisas que o mundo oferece para mim e para você. Se permita ser ministrado por Deus, se permita passar pela disciplina de Deus, pois o pai que ama o filho, ele disciplina, ele corrige. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, faz um tempo já. E eu vim de família humilde, né? Meus pais, meu pai morreu, muito velho, minha mãe também já está muito velhinha. E quando eu tinha 11 anos mais ou menos, meus pais trabalhavam na roça, no sítio. E eu, com 11 anos, eu estava na 5ª série. Já estava um pré-adolescente. Só que do meio do ano para frente eu parava de ir para a escola para ajudar meus pais na roça, para poder ajudar na despesa de casa. E eu faltava muito. Chegava no final do ano, eu repetia. Eu não entendia ali as provas, porque eu faltei. Não entendia o que a professora queria falar para mim. Eu repetia. No outro ano eu matriculava no mesmo lugar, na mesma série, na mesma escola, com as mesmas pessoas me olhando. As pessoas, os meus amigos foram para frente, para outra classe, para a 6ª, e eu fiquei para trás. E eu queria fazer diferente no outro ano, mas não conseguia. Do meio do ano para frente eu saía da escola, faltava e ia para a roça. No final do ano eu repetia de novo. O problema, irmãos, é que a gente perde aquilo que Deus tem para a nossa vida no tempo oportuno. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que os seus olhos fechem, a sua mão começa a tremer, as pernas começam a amolecer. Os ouvidos já não conseguem ouvir mais. E aí, no próximo ano, eu teria que voltar na 5ª série de novo.
E eu já grande assim, irmãos, aquelas crianças, não sei se já passaram por isso, desse tamanhozinho, eu tinha que sentar o último da fileira da classe, porque se eu ficasse na frente eu cobria todo mundo, ninguém via a professora. Então uma situação constrangedora, até humilhante. Então eu não fui mais. E depois eu acabei estudando de outra forma. O que eu estou querendo dizer para você é que não tem como você fugir, irmão, daquilo que Deus quer para a tua vida. Depois de alguns anos eu voltei a estudar, mas voltei na mesma série. Não teve como eu passar para a sexta, para a sétima, para a oitava, não. Eu tive que aprender a lição para me poder passar de ano. Então eu quero que você faça uma reflexão agora. Em qual fase você está, irmão? Será que compensa você ficar retardando os planos de Deus para a sua vida? Os planos que teu Deus tem para a sua vida? Os propósitos que Ele tem para a sua vida? Por coisas irrelevantes? Por coisas pequenas? Se entrega, irmão. Deixa Deus fluir por você. Deixa a presença do Espírito passar por você. Deixa o amor de Deus te encher, ao ponto que você começa a emanar amor. Viver o amor de Deus. Ah, mas eu não consigo, eu também não conseguia. Clama pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, que está aqui em nosso meio. O grande problema nosso é que nós não deixamos Deus fluir em nossa vida. Não há espaço para Deus no meu coração mais, irmão. Não há espaço para Deus no seu coração mais. Porque você trouxe tudo aquilo que o mundo te oferece para você. É o WhatsApp, é Facebook, é rede social, é trabalho, é família. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Como que Deus vai passar por você? Aí você fala, Senhor, me usa. Mas como que Ele vai te usar se não tem espaço para Ele entrar dentro de você? Então nessa noite faça uma reflexão. Abra o teu coração para Deus, deixa Deus passar por você. Não retarde o trabalhar de Deus. Ontem eu fui visitar um amigo meu. Sábado. O nome dele é Everaldo. Ele se converteu junto comigo. E por algum motivo na caminhada ele acabou se desviando. 30 anos longe da presença de Deus. A mãe orando, a mãe buscando. Ele não conseguia voltar. Então o Eterno resolveu chamar ele para passar por um processo. Ele dirigindo a moto dele, ele baixa a moto, bate o joelho no chão, uma dorzinha pequena. Ele vai para a UPA lá, eles olham, não, vai embora, tá tudo certinho, toma o remédio. Mas a dor continua, a perna começa a inchar, ele volta de novo para a UPA. A perna já está preta. Ele encaminha esse para o HR. E lá ele fica 40 dias, para resumir a história, irmãos. Saiu agora. O filho dele fez um grupo de WhatsApp para a gente estar orando. E o filho dele falava no áudio que o pai dele estava vomitando sangue. O rim tinha parado. Coração acelerado. A perna desse tamanho inchada. Algo sem explicação, sem ele entender. Foi lá que ele encontrou o Senhor de novo. Oh meu Deus, foi lá que ele encontrou o Senhor de novo, irmãos. Será que você quer que isso aconteça na sua vida? Para que você possa se aproximar de Deus? Será que você quer que aconteça alguma coisa com você ou com algum familiar para que você possa viver os propósitos de Deus? Então que você faça essa reflexão, irmãos. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Tem 2 grupos aqui nessa igreja, pelo menos aqui presentes. Aqueles que estão em processo e os que estão em propósito. Para aqueles que estão em processo, eu digo para você ficar firme. Fica firme, irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que é difícil, porque eu já passei muitos processos na minha vida. Eu sei que não é fácil, o desemprego, a doença, a dor, o abandono. Mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em todas essas coisas você pode contar com o ajudador, com o Espírito Santo de Deus, com o Alfa, com o Ômega.
aquele que te ajuda, aquele que te fortalece. Não desista, não saia do processo, irmão. Aquilo que você está passando é você que tem que passar. Não tem como transferir para outra pessoa. Se você está vivendo os propósitos de Deus, e você está aqui hoje, que você possa saber que você é mordomo do Senhor. Que nada que você tem é seu, irmão. Deus apenas confiou na tua mão porque Ele achou um coração onde Ele possa trabalhar, onde Ele possa habitar, onde Ele possa confiar. Você é apenas um mordomo de Deus. Aquilo que Deus confiou na tua mão não é para ficar em ti, é você fazer chegar em alguém. Então deixa Deus passar por você. Deus não fez José governador do Egito para o ego dele, as carências. Não, Ele fez José governador porque gente ia morrer. Pessoas iam morrer de fome. Então por isso ele foi governador. Então aquilo que Deus colocou nas suas mãos, entenda, você é o mordomo. Continua tendo esse coração aberto, voluntarioso, para que Deus possa olhar na terra um dia e ver a tua pessoa em Cristo Jesus e falar, não, nele eu confio, eu vou depositar nele. Então se Deus confiou na sua mão finança, que você faça essa finança chegar a alguém. Se Deus confiou na sua mão amor, faça o amor de Deus exalar pela tua vida e alcançar alguém. Se Deus confiou na sua mão fé, faça a fé chegar em alguém. Se Deus confiou na sua mão caridade, faça a caridade chegar em alguém. Mas, irmão, não coma a semente. A semente não é para comer, é para plantar. Fazendo isso, irmãos, eu tenho certeza que Deus é um Deus misericordioso. E vai fazer com que aquilo que você vai viver no seu propósito não tenha nem comparação com aquilo que você passou no seu processo. Coisas grandes, coisas eternas Deus tem para a sua vida. Amém? Antes de passar para o pastor, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão agora. Oh, meu Deus. Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que estão passando por dificuldades, Pai. Por momentos difíceis na vida, Senhor. Por situações, ó Deus, que traz choro, traz lágrimas, traz sofrimento. E sozinho, Pai, essa pessoa não consegue passar por esse processo, por essa situação. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar essa vida nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa segurar na mão dessa mulher, deste homem. Meu Deus, que ela possa viver o melhor de Deus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus, alcance essa mulher. Alcance esse homem, Senhor. Meu Pai, tem pessoas que dependem dela, Senhor. Que ela não venha desistir, Senhor, daquele filho drogado, daquele filho que tem tirado a paz dela, ó Deus, porque o Senhor não desistiu dela, Pai. Meu Pai, dá força para o Teu povo, dá força para essa gente, Senhor. Ministra no coração do Teu povo, coloca uma certeza no coração, meu Pai, que o Senhor estará sempre com eles, em qualquer situação. E que às vezes o Senhor vai livrar da fornalha, mas às vezes o Senhor vai livrar na fornalha. Que às vezes o Senhor vai livrar do acidente, mas às vezes o Senhor vai livrar no acidente. Mas em que em todas as situações o Senhor estará conosco, Pai. Até os confins do mundo, Senhor. O Senhor irá conosco aonde nós formos. Oh, querido Deus, eu peço em nome de Jesus, ó Pai. Passe por essa vida agora, Senhor, frua no coração dela, traga entendimento, traga obediência, Pai. Fale com ela através de sonhos, através da sua palavra, através de pessoas, para que o Teu nome possa ser glorificado na vida dela, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém.